Estratégia nova para você lucrar muito fazendo as suas operações, tanto no índice quanto no mercado de dólar. Então aproveita, anote todas as informações, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Olá, vencedores e vencedoras da Bolsa, tudo bem? Eu vou te explicar nessa estratégia que é muito simples, extremamente eficiente. Eu, todos os alunos da escola, toda a galera da BTV, da sala fechada de operações, também a fazemos quando tem as confirmações. É justamente para aquelas pessoas que pretendem lucrar nos primeiros minutos do dia, ou seja, exatamente na abertura de mercado. Uma das operações mais matadoras que eu conheço aí ao longo de 20 anos operando nesse mercado. Não é difícil, é muito simples, basta apenas você seguir o checklist operacional, um passo a passo e se atentar às confirmações. Lembrando sempre, se tiver confirmação, você entra. Se não tiver confirmação, você não entra. Eu vou compartilhar minha tela, presta atenção, tenho certeza que você vai curtir bastante. Bora lá? É o seguinte, turma. Esse operacional consiste, basicamente, nos fechamentos de gap. Sabe quando o mercado ele amanhece com gap de alta, gap de baixa de mercado? Lembra? E aí você fica na dúvida, você fala assim, Marquinho, o mercado ele abriu em alta, só que eu não sei se ele vai continuar subindo, se ele de repente vai lateralizar ou se de repente ele vai fazer um possível fechamento de gap. Aí eu sempre fico nessa dúvida, né? Poxa, será que eu compro? Será que eu vendo? Será que eu aguardo? Existe de repente alguma maneira que eu consiga de repente entender um pouco melhor como funciona isso? Sim. Então a estratégia que eu quero te ensinar hoje é exatamente a estratégia de fechamento de gap. Essa técnica você sempre vai executar no gráfico de 5 minutos. Não tente fazer em outro tempo gráfico, tá? Você pode tanto fazer no índice quanto fazer no dólar. Tem algum ativo que você prefere mais, Marquinhos? Olha, entre índice e dólar, eu fico um pouco mais com o time dólar, justamente porque o dólar passa a ser um pouco mais técnico, mas sempre veja o que é melhor para você. Como que você vai fazer essa operação? É muito simples. Primeiro detalhe, o mercado precisa abrir em gap. Gap de alta ou gap de baixa. Lembrando que gap é a diferença do fechamento do dia anterior para a abertura do dia seguinte. Nesse sentido, quando você perceber que tem um gap de baixa ou gap de alta, a primeira coisa que você vai perceber, onde encontram-se a média, encontra-se, né, a média de 200 períodos aritmética. É o primeiro passo. Quando você perceber que o preço encontra-se longe da média de 200 períodos aritmética, nós temos a maior probabilidade que o mercado possa vir ao encontro dela. Outro detalhe, quando você perceber que a média de 20 períodos aritmética encontra-se longe do preço, automaticamente vai ser a sua confirmação. Então, a regra básica é o mercado abrir em gap de baixa ou alta e o preço sendo negociado longe da média de 20 e longe da média de 200, ok? Quais os indicadores que você vai precisar ter na sua tela? Como eu mencionei, média de 200 aritmética, média de 20 aritmética. Mas no caso, você vai acrescentar mais duas. A média de 9 períodos exponencial e a VWAP do dia, sem nenhuma configuração. Presta atenção. Eu peguei esse exemplo aqui do dia 14 de fevereiro da série H do mini dólar, gráfico de 5 minutos. Você consegue perceber que o candle de número 1, ele abriu, né, em gap de baixa, a diferença do fechamento do dia anterior para a abertura do dia seguinte? Conseguiu perceber? Maravilha. Sabendo que o preço está longe da 20 e está longe da 200, a maior probabilidade é que você tenha um fechamento de gap, ou seja, que isso venha a uma conclusão. Então, perceba o seguinte detalhe. O candle de número 2, ele fechou acima da VWAP. Consegue perceber?
Quando você perceber que o candle ele fecha acima da VWAP, naturalmente, 80% das vezes o mercado vai fazer um próprio pullback na VWAP. A VWAP serve aí como uma região de suporte a partir de agora. Os players de mercado que estão posicionados na compra, eles vão fazer um médio exatamente nessa movimentação. Então, o que você vai fazer? Assim que o candle 2 fechar, você vai posicionar uma ordem de compra na VWAP. O stop vai ser um stop financeiro de 5 pontos. Se for no caso do mini índice, um stop financeiro de 150 pontos. E onde vai ser o seu alvo? O seu alvo será a média de 9 e a média de 200. Sendo que a média de 9, caso você opte em operar com mais do que 2 contratos, você vai fazer uma parcial. Geralmente a gente aconselha, nesse caso de compra, vender 50% dos contratos aqui e finalizar tudo na média de 20. Então, saca só, o mercado abriu em gap de baixo, está longe da 20 e longe da 200, você vai optar por compras. Qual que vai ser o seu gatilho? Esperar o mercado fechar acima da VWAP, fechou acima, no próximo candle tende a fazer um pullback. Marquinhos, se fosse no candle 4, 5, teria problema? Não, você espera o pullback. Do dólar, ordem de compra da VWAP, stop de 5 pontos. Se fosse, de repente, no índice, compra da VWAP, stop de 150 pontos. Então, aqui você vai ter um risco de 5 para o primeiro alvo de 7,5 e o segundo alvo de 15. Vamos pegar outro exemplo para a gente elucidar um pouquinho mais fácil para você pegar na manha, né, de como faz essa movimentação. Então, ó, se liga só, exemplo de venda. O mercado abriu em gap de alta, certo? O preço está longe da 20 e está longe da 200. O mercado ele fecha abaixo da VWAP. Como ele fecha abaixo da VWAP, o que você vai fazer? Exatamente aqui, ó, você vai posicionar uma ordem de venda na VWAP, no próprio pullback. Tem 80% de chance de fazer pullback. Aqui você vai posicionar uma ordem de venda. Stop de 5 pontos. Primeiro alvo de 9,5, segundo alvo de 12,5 em 10 minutos. Consiste basicamente no mesmo operacional. Vamos ver se a gente acha dias que tem aí mais gaps de mercado. Ó, o preço está trabalhando entre as médias. Então, aqui no dia 16, ó, nada a se fazer. Quando ele trabalha entre os indicadores, esquece, não tem nenhuma movimentação. Olha aqui, ó, exemplo do dia 17. O mercado ele trabalha em gap de alta, diferença do fechamento do dia anterior para a abertura do dia seguinte. Ele está longe da 200 e longe da 20. Então, o que o Candle 2 faz? Fecha abaixo da VWAP. Se ele fecha abaixo da VWAP, você vai ter 80% de chance de ele fazer um pullback, voltar para a VWAP, que é exatamente aqui no candle de número 5. Tá vendo? Ó, candle de número 5. O que você vai fazer? Ordem de venda, stop de 5 pontos. Primeiro alvo, média de 9, segundo alvo, média de 20. Então, é um operacional, turma, que você pode fazer. É um operacional bem simples, não requer muita habilidade, apenas preste bastante atenção nos movimentos de mercado, tá? Gap 20, 9, 200. Ou seja, quando o mercado tiver com essa distância interessante, tá? Marquinho, por que você não utiliza stop técnico nesse tipo de operação? Eu sempre vejo a abertura de mercado muito volátil. Então, se eu utilizasse stops técnicos, seriam stops caros. Então, é sempre interessante você utilizar um risco versus retorno, ou seja, um risco baixo versus um retorno interessante. Se você puxar o histórico do índice do dólar, você vai ver que 80% das vezes o mercado faz pullback e fecha gap. Então, é uma estratégia muito legal que você pode utilizar, tá? Antes de dar um recado aqui interessante para você, para lapidar, eu queria saber se faz sentido esse operacional. Se fizer sentido, se você quiser que eu venha a trazer aqui, levar, na verdade, mais conteúdo, depois coloca aqui no comentário se você gostaria de aprender novas técnicas, novas estratégias extremamente eficientes nesse mesmo nível de assertividade, depois coloca aqui embaixo. E para você receber esse tipo de conteúdo, aproveita aí para se inscrever no canal, deixar o seu like na parte de baixo, para a gente sempre estar fazendo conteúdos aqui de grande interpretação de gráfico, né? De grandes oportunidades aí para você lucrar ao longo dos próximos anos vendo esse vídeo. Então, para a gente sintetizar esse operacional, então é sempre no gráfico de 5 minutos.
no índice ou no dólar. Serve para ações também, Marquinho? Também serve. Mas entre esses três ativos, eu gosto um pouco mais do mercado de dólar. Então, qual que é a regra? O mercado precisa abrir em gap de alta ou em gap de baixa. Se ele abre próximo da região de fechamento, você fica fora. Se o mercado abrir entre as médias, você fica de fora. Então, se for, por exemplo, gap de alta, o preço tem que estar longe da 20 e longe da 200. E aí ele faz o fechamento e a entrada por pullback na VWAP. Se o mercado ele abrir na parte de baixa, em gap de baixa, e está longe da 20 e da 200, aguarda o pullback para você fazer o fechamento de mercado. A média de 9 vai sempre ser o seu primeiro alvo. Então, ali é onde você vai encerrar com metade dos contratos, caso você opere com mais do que 2 contratos. Mais do que um, né? E a média de 20 é onde você encerra. Então, qual é a lição de casa que eu vou dar? Pega a ferramenta Replay de Mercado do Profit e treine todos os dias que você viu o gap, até você ficar muito bom, né, nesse tipo de operação. E aí sim, no pregão ao vivo, quando você perceber que o mercado abriu em gap de alta, gap de baixa, bate o olho na média. Enquanto está todo mundo querendo comprar para acelerar, você vai pensar o contrário. Caraca, Marquinho falou que quando acontece isso, 80% das vezes fecha. Então é 80% contra 20%. Você vai estar à frente aí das operações e muito provavelmente você vai comer o stop aí da maioria da galera acreditando que o mercado vai continuar no mesmo movimento de mercado. Curtiu? Tamo junto? Espero que esse vídeo possa ter feito sentido a você. Te vejo no próximo. Um grande abraço.